Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Imaginou o tormento dos pais da espanhola Anabel Segura, que ficaram 900 dias sem saber o paradeiro da filha, né? É assim, a família, mas a gente pensa mais nos pais, entrou numa prisão perpétua, né? Porque assim, por mais que os perpetradores possam ter sido castigados, a prisão que aqueles pais já falecidos experimentaram durou para o resto da vida deles. Aliás, no final do documentário, eu não vi, ou da docu-série, são 3 episódios, eu não vi aqueles legendas que dizem o destino das pessoas, tá? Mas assim, os caras perpetradores, depois eu pesquisei, um deles lá ficou só 12, 13 anos na cadeia, sendo que os pais ficaram o resto da vida, né? Eu achei assim, uma docu-série que, é claro, é um caso que é tão triste, porque foi uma situação tão aleatória de estar no lugar errado, na hora errada, de com gente que tem uma crueldade tão grande, só que poderia ter sido mais explorado. Alguns temas poderiam ter sido mais explorados, porque eu li, por exemplo, que esse caso, que foi o caso do sequestro, eu não vou entrar em detalhes, né, mas assim, mais longo da história da Espanha, acabou mudando os protocolos, criando protocolos. Eu acho que isso poderia ter sido explorado mais nessa docu-série, tá? Só que a história é bem triste. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertanto, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É uma jovem que vivia com sua família em um subúrbio bastante rico, bastante afluente de Madrid, e a família estava de férias, ela decidiu voltar mais cedo das férias, porque ela teria provas na faculdade. Segundo consta, ela era uma jovem brilhante, falava vários idiomas, tinha um futuro muito promissor, né? Saiu para caminhar, fazer jogging, fazer correr e foi sequestrada, né? E aí começou uma odisseia que duraria 900 dias até descobrir o que aconteceu com ela, porque assim, os sequestradores fizeram nesse tempo 14 ligações. Então, a tônica do documentário é mostrar essas ligações, né, deles pedindo uma quantia exorbitante lá e entrevistar os detetives que participaram do caso, tá? E aí, de vez em quando, eles vão também, porque isso, caso, imagina, comocionou a Espanha, né? E aí, então, você tem alguns, além das ligações originais, você vai ter alguns apartes. Por exemplo, os detetives falam assim: daí então começou uma das piores partes, uma das coisas mais exploradoras, de exploração que teve nesse caso. Os videntes, eles vão meter o pau nesses programas de televisão e nos videntes que diziam que sabiam, tinham pistas, né? O documentário, eu amei essa parte, é bem claro, é maracutaia, isso não, não existe. E um dos detetives, inclusive, fala lá assim: porque, como é, se um dos videntes soubesse o que tinha acontecido, ele teria que se explicar. Como que ele sabe? Eu falei assim: esses aí são dos meus, né? E aí, só que o que eu achei que faltou? Eu achei que, por exemplo, o primeiro capítulo, ele é bastante é, pormenorizado no começo das ligações e tudo, né? Eu acho que se tivesse dado uma calibrada nos 3 episódios, no que os detetives falam, talvez editar um pouco para poder colocar como que os protocolos de sequestro foram criados e ou modificados, porque o tipo de sequestro que foi, que eles chamam de sequestro express na Espanha, aqui a gente chama de, ou que deveria ter sido, um sequestro relâmpago, era um crime que a Espanha não conhecia na época, então eles estavam agindo às cegas. E aí tem alguns momentos que eu fiz algumas perguntas, né? Porque daí as fitas foram mandadas para uma coisa que estava começando na Espanha ainda, que era acústica forense. Aí depois eu li que eles fizeram um trabalho, em um determinado momento lá, de descobrir o sotaque, tal, tal, tal. Então, acho que a série poderia ter
cortado, editado um pouco mais algumas dos detalhes das falas dos detetives, não sei, porque fica reiterativo. Eu sei que o crime foi malvado, eu sei que aquelas pessoas são cruéis demais, eu sei tudo isso. Isso foi falado muitas vezes, né? Se eu não precisava que tivesse todo mundo repetindo que aquelas pessoas que fizeram, os perpetradores são cruéis. Claro que eles são cruéis, né? Só que assim, aí podia ter economizado tempo para poder colocar um pouco do trabalho dessa acústica forense. Entenderam o que eu estou dizendo? A população se cotizou lá um bocadinho mais sobre isso, né? Até porque você vai ver como que eles resolveram o caso, né? Eu falei que eu não vou dar spoiler, mas imagina, gente, ela foi sequestrada em 1993, em 1995 o negócio chegou à resolução. Claro que quando a gente está assistindo, eu não sabia nada da história. Mais ou menos eu já sabia o que tinha acontecido com a Annabella. Eu acho que não é muito segredo, né? O que aconteceu com ela. Mas quando você descobre como, porquê, e nossa, né? E daí depois que essas pessoas não vão ficar tanto tempo na cadeia, enfim. Eu achei assim um boa docu-série, mas me faltou, como eu falei no comecinho, o destino das pessoas. Eu gosto quando me dá isso na docu-série, isso não deu. E alguns apartes a mais para dizer um pouquinho com mais vagar, né, da mobilização popular, das investigações, né, da forense, lá, acústica forense. Agora, a parte dos videntes, eu adorei, assim, detonaram. Porque, na verdade, a maioria das pessoas fez isso e é tão malvada, quando não louca, mas e daí? Né? Acaba prejudicando mais a família, dando mais dor como os próprios sequestradores. E aí você vai ver, né, gente que ligava para a família para se aproveitar da situação, assim, fingindo ser os sequestradores. Enfim, não dá para dimensionar o pesadelo que essas pessoas passaram. Né? Bom, é um crime da vida real, é um true crime. Então todos são horríveis, né? São crimes. Só que esse aí poderia ter sido um pouco mais aprofundado, né? Algumas das questões que eu tive. Mas não me arrependi de ter visto, não. É assim, é uma história tocante. Pobre Annabelle. Tchau.